Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 de Gênesis, que vai nos trazer a destruição de Sodoma e Gomorra, como foi que as coisas desenvolveram para esse trágico juízo de Deus para a vida daquelas pessoas. Nós vimos no capítulo passado que 3 hóspedes vão até Abraão, um hóspede muito especial fica com Abraão e 2 desses hóspedes anjos, eles vão até a cidade de Sodoma e Gomorra para verificar se as acusações que eram feitas ali contra Sodoma e Gomorra eram verdadeiras ou não. E quando eles chegam à porta da cidade, já é visto por Ló, e com a mesma atitude que Abraão teve em relação aos seus hóspedes, Ló também o fez. Ele vai até os 2 e ele implora que eles permitissem que ele os hospedassem na sua casa. E de início os anjos dizem para ele, não, nós vamos ficar aqui na praça mesmo. E Ló insiste. Ló conhecia muito bem a cidade e insiste com aqueles 2 hóspedes, com aqueles 2 anjos, e eles aceitam a hospedagem de Ló, que os acomoda em sua casa. Era à noite e ele serve eles, né? Serve ele pão, serve ele carne, dá tudo o que eles necessitam e ele diz, amanhã cedo vocês continuam a sua viagem. Só que naquele momento ali que eles terminam as refeições, os homens de Sodoma, tanto jovens quanto velhos, diz aqui os homens, eles vão até a casa de Ló e pedem a Ló para colocar para fora aqueles 2 hóspedes, porque eles queriam possuir aqueles homens. Eles queriam praticar sexo com aqueles hóspedes de Ló. Muito levado a sério, como nós vimos no capítulo passado, o hospedar alguém, ao ponto que Ló entendia que ele tinha que proteger aqueles 2, aqueles hóspedes, e ele diz para aqueles homens de Sodoma que entregaria as 2 filhas virgens que ele tinha, mas que eles não tocassem nos seus hóspedes. A gente vê uma situação muito extrema, ninguém faria isso. É difícil até de compreender essa atitude de Ló. Mas o mais incrível é ver a atitude daqueles homens que rejeitam as filhas virgens de Ló. Eles queriam possuir sexualmente homens. Nós vamos ver no Novo Testamento a palavra sodomia, sodomitas, que é um pecado diante de Deus. E a situação ficou muito séria. Foi um verdadeiro terror. Ló tranca bem a casa para ir conversar com os homens ali de Sodoma, e eles não aceitam a proposta de Ló e começam a forçar para entrar na casa de Ló, a ponto de passar por cima de Ló. E aqueles anjos, eles abrem a porta, puxam Ló para dentro e, como seres poderosos de Deus que estavam ali para executar o julgamento de Deus, eles deixam aqueles homens cegos. Uma cegueira acomete a vida daqueles homens e eles não conseguem mais encontrar a porta. Ainda era madrugada.
quando aqueles anjos falaram com Ló: Ló, pega a sua família, suas filhas, sua esposa, toda a sua parentela, quem você tem aí para levar junto com você, porque nós vamos sair agora, porque o juízo de Deus virá sobre Sodoma e Gomorra e nós precisamos, você precisa sair daqui. Eu não sei o que acontecia ali, que eles se demoravam. Provavelmente ajuntando coisas para levar, joias, roupas, animais, eles se demoravam. E Ló, ele vai falar, ele tinha 2 genros, as filhas estavam prometidas para 2 genros, ele fala com esses 2 genros e eles pensam que Ló estava brincando, que aquilo era uma brincadeira. E é assim nos dias de hoje. Nós estamos falando, nós estamos pregando que o juízo de Deus virá sobre a terra, que Jesus virá buscar a sua igreja, que nós somos seres frágeis e a qualquer hora nós podemos morrer, não sabemos quando é que nós seremos chamados. E depois disso vem o juízo. E nós temos falado, mas as pessoas têm vivido como nos dias de Sodoma e Gomorra, as pessoas têm vivido como nos dias de Noé. Não imaginando, não acreditando que algo vai acontecer. E esse algo vai ser o juízo de Deus sobre a vida dos pecadores, ou seja, daquelas pessoas que não se rendem à pregação do Evangelho, que não aceitam o Filho de Deus que foi dado ali por amor pela humanidade. Não aceitam. Jesus amou, Deus amou o mundo e deu seu filho. Jesus amou e deu a sua vida. É por todos, mas é por todos aqueles que recebem, que o reconhecem. Aquela história de que Deus é amor e que ele não vai punir as pessoas, isso é mentira. Se isso fosse verdade, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus não precisaria ter morrido pelos pecados da humanidade. Então isso não procede. E acontece ali que eles se demoravam. Incrível! Os anjos tomaram Ló, a esposa e as 2 filhas pela mão e saíram arrastando eles daquele lugar, daquela cidade. Eles estavam apegados, eles estavam querendo levar coisas, eles talvez não quisessem sair. Os anjos tomaram aquelas pessoas pela mão e arrastaram para fora da cidade. E eles deram uma ordem, eles falaram: olha, agora vocês vão para a montanha, porque o juízo de Deus vai cair sobre Sodoma e Gomorra, sobre todo o vale. E se vocês não subirem, vocês serão destruídos juntos. E falam mais uma coisinha: não olhem para trás. Olhar para trás é uma espécie de nostalgia. Olhar para trás é sentir vontade de voltar, porque o que está ficando era saboroso, era agradável. Nós vimos acontecer isso com os judeus quando saem do Egito e começam a lamentar por cebolas e pepinos que eles tinham ali no Egito e eram escravos. E nós vemos em Filipenses 3:13 e 14, só vou pegar um pedacinho, que Paulo diz assim: me esquecendo das coisas que para trás fico, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Esquece as coisas que para trás ficam. Esquece as imundícias, esquece os pecados, prossegue para um caminho de bênção, para um caminho de santidade, esquecendo das coisas que
para trás ficam. E Deus então manda o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Manda fogo e manda enxofre. E tudo que havia nas duas cidades, pessoas, animais, coisas, casas, até o verde é destruído ali naquele vale que foi tão bem visto por Ló quando ele escolheu aquele lugar. Ló sai dali de mãos vazias. Ele precisou de separar de Abrão porque tão grande eram os bens que Ló possuía. Tantos empregados, escravos, bens, animais, parentela que estava com ele. Só saiu Ló, a esposa e 2 filhas. E naquela caminhada, Ló, a esposa de Ló, olha para trás. E no momento que ela desobedece, ela se torna num monumento, numa estátua de sal. Essa estátua de sal, nós podemos chamá-la de monumento à desobediência. Durante séculos, aquela estátua ficou ali e é como se ela pudesse falar. Isso é o que acontece com aqueles que olham para trás. Nós somos tentados pelas nossas fraquezas e as nossas fraquezas estão relacionadas ao que nós fomos e ao que nós vivemos. Por isso nós temos que dar um basta e dizer é da agora para frente e não olhar para trás. E Abraão, ele chega num topo onde ele havia chegado com Deus no dia anterior e ele vê a fumaça saindo das 2 cidades como que fosse uma fumaça de uma fornalha. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ela se tornou numa grande fornalha e ela consumiu tudo e todos que estavam ali. É assim que Deus executou o seu juízo contra Sodoma e Gomorra. Deus executou o seu juízo contra a geração de Noé. E Deus vai executar o seu juízo. Deus é santo, nós temos falado, Deus é santo, Ele é santo. Temos que sair do pecado, temos que abandonar o pecado, temos que aceitar Jesus como Senhor, porque o juízo virá. Ele veio para a época de Noé, ele veio para a época de Sodoma e Gomorra e ele tem falado, o juízo de Deus virá, ele virá. E para aquele que não se converteu, que não buscou o sangue de Jesus para lavar os seus pecados, vai ter o prejuízo, a morte eterna. Porque morrer é um fato para todo ser humano. A morte eterna não precisa ser a nossa realidade. Nós podemos mudar essa situação de morte eterna, aceitando Jesus como Senhor das nossas vidas, aquele que veio para me salvar, que derramou o sangue para que eu fosse perdoada dos meus pecados. Não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim. E depois nós vemos aqui na continuação outro fato trágico. As filhas de Ló têm uma ideia também. Dizem que não tem homem para que elas pudessem dar uma nova geração para o pai. Estranho isso, porque elas pararam com o pai numa cidade chamada Zoar. Não sei por que elas pensam dessa maneira, mas elas falam, vamos deixar herdeiros para o nosso pai, vamos embebedá-lo. E uma noite uma embebedou, a primeira mais velha, e dorme com o pai sem ele perceber. Depois, no segundo dia, a mais nova, ela embebeda o pai e também deita com ele. E as duas filhas de Ló se engravidam e têm filhos dos seus pais. O último versículo, 37. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe.
e foi o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Amonitas, moabitas, mais inimigos para o povo de Deus. A cada erro nós vemos juízo, a cada erro nós vemos consequências, nós vemos colheitas, e aqui também a mesma situação. Agora nós temos ismaelitas, nós temos moabitas, nós temos amonitas, pessoas que vão trazer uma descendência que vão ser inimigos do povo de Deus, de Israel, dos judeus. E só firmando aqui para nós, Ló podia ter saído daquele lugar, ter visto quão pecaminosa era aquela cidade. Ele era rico, ele tinha muitos bens. Alguns dizem que ele estava ali para pregar. Talvez ele pregasse, mas chegasse a algum ponto que dissesse que não serve para minha família, que não serve para mim, e deveria sair dali, sair daquela contaminação. E quando ele sai de mãos vazias, porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. E só temos prejuízo em ficar longe dos propósitos de Deus. Fica essa palavra para sua meditação, para nossa meditação, em nome de Jesus.